foi uma jovem dinâmica e ativa, mesmo depois do acidente que lhe mudou a vida para sempre. Chamo-me Sara Coutinho, tenho 41 anos e aos 25 tive um acidente que mudou a minha vida. No dia 8 de janeiro de 2000 tive um acidente que foi provocado por uma queda, onde eu estava a trabalhar em part-time ao fim de semana num café, e eu caí de uma altura de 1,5 m. E eu comecei a gritar com dores e já não sentia as pernas. E fui transportada de urgência logo para o Hospital São João, onde depois fui operada de urgência à coluna. Tive que ser operada de urgência passado uma semana por uma negligência médica, porque eu estava a perder líquido, o líquido medular pela costura das costas onde fui operada. E durante um ano e meio após o acidente eu deixei de sentir completamente as pernas, os membros inferiores. Comecei a reabilitação a nível da fisioterapia intensiva. Comecei a ganhar sensibilidade nas pernas. Comecei a sentir realmente o meu corpo a acordar de um adormecimento de 2 anos e, no fundo, até hoje eu nunca deixei de fazer fisioterapia porque considero que é muito importante a nível físico, a nível emocional. O meu dia-a-dia passa por fazer a fisioterapia 3 vezes por semana, passa por eu desenvolver o meu projeto pessoal, que é o projeto Sara Coutinho. Já fiz alguns trabalhos na área de moda, como modelo freelancer. O meu gosto que eu tenho pelo desporto radical, o gosto que eu tenho e que eu ganhei, que eu acho que dá há 15 anos para cá, pela área da reabilitação física, pela área emocional. No fundo, eu não pretendo ser um exemplo, pretendo é chegar às pessoas que têm algum tipo de acidente como o meu ou outro tipo de deficiência qualquer, chegar até eles com uma mensagem positiva de tudo vale a pena e acreditar é conseguir, é por isso que eu aqui estou hoje. E aliás, é por isso que ela aqui está. Olá Sara, muito boa tarde. Boa tarde. É por isso que aqui está também, Exatamente. Não é? Para passar este Exato. testemunho. Tendo em conta tudo o que já passou, eu acho que vale a pena pedir à Sara para olhar para a menina que era aos 25 anos. Exatamente. E descrever-se. Como é que acha que era aos 25 anos? Aos 25 anos era uma mulher com sonhos, era uma pessoa muito ativa, ajudava a minha mãe na loja durante o dia, estudava à noite, tinha um part-time ao fim de semana. Portanto, a minha vida era ser uma pessoa ativa, como sempre fui, mas no fundo era uma pessoa tímida, uma pessoa um bocadinho introvertida, ainda meio perdida a nível emocional. Hoje acho que sou uma mulher completa. Que curioso, não é? Exatamente. Porque na altura estava a estudar à noite com o objetivo de tirar que licenciatura? Psicologia. Psicologia. Portanto, estudava à noite, ajudava a mãe na loja e trabalhava aos fins de semana. Exatamente. Não tinha tempos parados, de certeza absoluta, não é? Sempre fui uma pessoa muito ativa a nível de espírito, muito otimista. Mas quando diz, se calhar um bocadinho tímida, metida na minha concha, por dificuldade em dar-se aos outros? Exatamente, eu achava sempre que toda a gente era mais inteligente que eu, tinha medo de falar, tinha medo de intervir. No fundo era uma pessoa que sempre soube aquilo que queria, mas tinha uma dificuldade de comunicação. E o que é que queria naquela altura? Naquela altura queria o que toda a gente quer, é ser feliz, é ter uma vida ativa, é poder estudar, poder idealizar, poder ter sonhos. É isso que eu ainda hoje sou. Uma pessoa muito sonhadora e, no fundo, acho que hoje em dia o poder que eu tenho de poder comunicar de uma forma mais positiva pela minha experiência de vida me leva a que realmente eu veja que a Sara antes do acidente era uma pessoa muito, muito introvertida. Então, mas que acidente foi este? Porque parece-me que é daqueles acidentes que, como às vezes se diz, um acidente, desculpa a expressão, estúpido. Bizarro. Bizarro! Que acidente Completamente. foi este dentro do local de trabalho? Este acidente, no fundo, foi provocado por uma brincadeira, alguém que me puxou, que me queria pôr às cavalitas. Obviamente a pessoa desequilibrou-se. Eu, como sou uma mulher alta, caí para trás de costas e, no fundo, basicamente foi isso. Foi isto que a deixou numa cadeira de rodas?
Como é que às vezes as brincadeiras aparentemente inocentes acabam por dar este resultado? Exatamente. Foi socorrida de imediato para o hospital, exato. não é? E qual era o estado nessa altura em que estava? O estado em que eu estava era inconsciente, eu ouvia as pessoas, mas não conseguia ver. Tinha uma percepção que tudo estava mal, porque eu sentia dor, gritava. Lembro-me, recordo-me de chegar ao hospital e dizer realmente que já não sentia as pernas. Obviamente eu fui logo transportada de urgência para o São João, onde fui operada à coluna. Uhum. E aí o que é que se percebeu? Que havia efetivamente uma lesão a nível da medula? A minha lesão não é uma lesão completa, ou seja, a minha medula ela estendeu e adormeceu. Ou seja, no fundo, eu hoje em dia ganhei algum movimento a nível de pernas e sensibilidade, embora ainda não tenha força muscular para poder andar a pé. Mas, no fundo, isso já é uma vitória para mim, fora de série. Gigante, não é? O poder sentir, que eu tive ali 2 anos que não conseguia sentir os membros inferiores, para mim é... Essa parte foi muito mais... Acho que foi motivante no sentido de querer andar sempre à frente. Eu sempre fui uma pessoa positiva. Encarei o primeiro ano, penso eu que ali foi uma escola... Mas espera, antes de falar do primeiro ano. Sim, sim. Porque não posso deixar de lembrar que tinha na altura uma jovem com 25 anos. Exatamente. Que percebe que alguma coisa de grave aconteceu, porque não sente as pernas, porque não tem sensibilidade, porque é sujeita a várias operações, portanto... Não é uma criança, percebia que era o quadro grave. Nessa altura passou assim em revisão a vida do género, então e agora? Na primeira semana, sim. Na primeira semana tive uma experiência, acho que para mim, completamente espiritual. Acho que vale a pena falar dessa experiência. Essa experiência que eu tive, ou seja, eu na altura tive uma semana em que tinha muitas dores de cabeça, em que não me sentia bem após a operação e que pedia realmente às enfermeiras que me ajudassem, porque eu tinha dores de cabeça, não estava bem, elas diziam aos meus pais que era mimo. No fundo, quando o médico foi fazer a chamada ronda aos doentes, percebeu que a minha fissura nas costas, eu estava a perder líquido medular e foi na altura que fui operada logo de urgência, mas antes disso eu senti que realmente que estava a ir para o outro lado e pedi a um padre para vir falar comigo, pedi a uma enfermeira e queria falar com um padre e percebi... Mas não o escolheu, pediu que trouxessem um padre? Não, até hoje tenho pena de nunca mais ter encontrado essa pessoa porque realmente mudou a minha vida. E sabe o nome dele? Não. Muita pena minha, já tentei procurar através do Hospital São João e não consegui, porque realmente já lá vão 15 anos. Já é uma distância de tempo. Bom, o certo é que pede que te chamem um padre, vem um padre que não sabe o nome nem nunca ouviu na vida. Não. E o que é que aconteceu? Nessa conversa que eu tive com ele, pronto, aconteceu aquilo que toda a gente perguntou porque eu. E eu na altura disse-lhe, olha, realmente eu não tenho alegria de viver, aquilo que eu queria neste momento era morrer. E aquilo, depois de horas ele estar a falar comigo, de me incentivar, tu vais ver que tens força, luta por ti. Cheguei ao fim da conversa em que ele me disse uma coisa que hoje para mim faz completamente todo sentido. Que ele me explicou que tu um dia perceberás o porquê de tudo aquilo que nos acontece e que tudo tem um destino. Na altura deve ter ficado chocada com estas palavras. Mas ele foi capaz de a motivar para a vida? Motivou-me para a vida no sentido que eu senti uma força, ainda hoje eu não lhe sei explicar porque, eu não sei de onde é que ela vem, uma força interior em que tenho uma garra que eu não tinha antigamente. Gosto de fazer coisas, gosto de sair de casa e acho que aquelas palavras no momento certo é crucial. É quase como se este homem naquele momento tivesse dito para acabar a zanga com a vida, com o que ela tinha trazido, e olhar para ver as coisas bonitas que tem, perceber o seu propósito. E isso deve ter feito eco no coração da Sara, provavelmente. Eu percebi naquele momento em que uma pessoa
num momento de muita dor, de muita revolta, de muita tristeza. Acho que as palavras têm tanto sentido quando ditas positivamente no momento certo. Para mim foi... uma porta que se abriu. Exatamente. E vamos perceber, depois de entrar por esta porta, o que é que aconteceu à vida da Sara. Daqui, logo a seguir a um recadinho. Ora, voltamos à conversa com a Sara. Estávamos então no momento em que a Sara nos descreveu o efeito que teve nela, uma conversa que teve com um padre que pediu que chamassem ao hospital, visto que estava numa situação muito delicada, onde não queria viver, sentia que não fazia sentido a vida, e esta conversa representou ali uma mudança na forma como olhou para este acidente. A partir daí, veio então a cirurgia, porque isto foi antes da cirurgia, a segunda cirurgia, vamos dizer assim. Como é que a Sara ficou depois da segunda cirurgia, em termos físicos? Vamos primeiro por aí. Depois da segunda cirurgia, óbvio que eu fiquei debilitada, estive deitada durante meio ano, que foi uma experiência... Deitada durante meio ano? Deitada durante meio ano, que foi uma experiência onde eu tive tempo para rever tudo o que é que tinha sido a minha vida antes disso. Mas tanto tempo porquê? Tinha a ver com cicatrização? Não, tinha a ver com o facto da própria coluna em si, porque eu, ao ser operado, eles colocaram uma platina que era para estabilizar a coluna, e depois a partir daí tive que usar um colete durante meio ano, porque no fundo foi uma situação muito delicada e que, se a própria coluna em si não solidificar bem, é óbvio que pode haver sempre algum risco. Claro. Então tive que estar, e mesmo porque estava completamente debilitada a nível físico, a nível emocional. Mas e foi uma recuperação muito lenta. Como é que se vive estes 6 meses onde o universo começa e acaba naquela cama? A vida começa e acaba ali. Começa naquela cama e realmente nós vemos a vida parada, a vida através de um vidro, uma vida estática, uma vida branca, que só se vê branco, só se vê enfermeiros, só se vê lençóis, só se vê medicamentos. Para uma jovem de 25 anos completamente dinâmica, foi uma experiência eu continuo a dizer, de espiritualidade, de me conhecer a mim e testar, no fundo, a minha força interior, que a partir dali realmente... Mas continuava a ser positiva, ou seja, nesses 6 meses que esteve confinada a uma cama, continuava a sentir no fundo, esta forma... Não, no início não. Não? Sou sincera, não. No início chorei, revoltei-me, dizia porquê, e no fundo nós nunca encontramos essas respostas. Ou seja, esse meio ano foi realmente de muito sofrimento, de ver a vida através de um vidro, e realmente a partir daí nem tampouco perspectivar o que é que me iria acontecer a nível de futuro. No fundo, foi uma aprendizagem emocional onde ganhei um calejar da vida que eu até ali não fazia ideia o que era estar doente, o que era estar deitado, o que era estar dependente dos outros, que no fundo isso para mim foi muito importante. Muito importante perceber que realmente quando nós somos livres, e eu quando digo livres de podermos caminhar e ir onde quisermos, a maior riqueza que as pessoas têm, às vezes não sabem dar valor a isso. Mas a Sara sabe bem, não é? Comparar. Sim, completamente. Então, depois destes 6 meses, Sara, o que é que se seguiu? Depois destes 6 meses, eu fui para o Hospital da Perlada a fazer a reabilitação física, onde estive internada mais 1 ano e meio. E aí foi começar a vida do zero, tipo como se fosse um bebê, aprender tudo de novo. Aprender a poder-me, no fundo, aprender a tomar banho sozinha, a tentar, no fundo, fazer as minhas coisas diárias, que era uma coisa que eu queria mesmo, porque no fundo o depender-me de outras pessoas, as pessoas a tocarem no nosso corpo, a darem-nos bem, isso é um bocadinho complicado, faz parte da nossa intimidade, e acho que isso no fundo custou-me um bocadinho, e a partir daí foi correr, entre aspas, dentro de mim com a força que eu tinha para poder fazer isso tudo sozinha e dentro do possível, ser uma pessoa independente nas minhas tarefas diárias, que é aquilo que eu sou hoje.
Esse ano e meio, foi um ano e meio acima de tudo, de aprendizagem, quase num renascimento, não é? Porque há uma Sara até entrar para o Hospital da Perlada e uma Sara depois, aquela que no fundo já começou a ganhar autonomia. O que é que aconteceu ao espírito da Sara quando percebe que afinal, espera, que eu posso ter muito mais competência do que eu achava durante os 6 meses que estive deitada, não é? Sim. Quem era esta Sara? A Sara, quando eu acordei positivamente para a vida, após o acidente, porque aquele meio ano acho que tive retida nos meus pensamentos, percebi que à minha volta tinha jovens que desistiram de viver, jovens que estavam internados no Hospital da Perlada há 10 anos. As próprias famílias não tinham condições, no fundo, de os ter em casa, outros porque não queriam sair dali porque não se aceitavam eles próprios e tinham medo da dita sociedade em si cá fora. E eu percebi que realmente nós, naquele momento, sentimos realmente, mas eu não estou assim tão mal. Ou seja, a partir daqui, eu posso, no fundo, poder dar uma palavra amiga como me deram a mim, poder ajudar as pessoas que possam passar pelo mesmo que eu, poder, no fundo, acariciar emocionalmente quando as pessoas estão em baixo, que acho que é uma coisa fundamental. E a partir dali foi um percurso muito saudável de histórias de vida, de podermos socializar, de podermos fazer coisas. Eu lembro-me, com 1 ano e meio de internamento no Hospital da Perlada, saímos por ordem médica e fomos a uma discoteca e para mim aquilo foi uma coisa... A loucura. Meu Deus, a loucura, porque já estávamos ali há tanto tempo internados e comer uma pizza fora e podermos, no fundo, estarmos num ambiente que eu digo que é o apanhar ar, o sentir o ar no cabelo, na cara. São coisas que para mim são extraordinárias hoje em dia. Que os outros podem achar que são muito pequeninas e não têm importância. Sair e apanhar vento na cara, o cabelo voar, olhar para o céu e ver que está um sol extraordinário, estas coisas, no seu caso, levaram muito tempo até as reconquistar. Levaram muito tempo a reconquistar, foram 3 anos internada. 3, mas teve ainda mais tempo então na Perlada. Sim, eu fiz 1 ano e meio de terapia depois de ambulatório, ou seja, ia para casa, mas tornava sempre a voltar ao Hospital da Perlada todos os dias. E para mim acho que aquilo foi uma aprendizagem tão grande a nível de emoções, a nível de conhecer pessoas espetaculares que hoje em dia fazem todo sentido na minha vida. E no fundo perceber que realmente o meu destino era aquilo, era a nível emocional, poder ajudar outras pessoas, que é com uma mensagem positiva que realmente as coisas acontecem e podemos sempre, a nível psicológico, tirar dentro de nós aquilo que temos de mais positivo e poder seguir em frente com uma vida normal, que é aquilo que eu tenho hoje. Então, mas respondendo-me assim, sinto que encontrou a resposta para aquela questão que o padre que esteve consigo lançou. Um dia vais perceber qual é o propósito disto que te aconteceu. Então, o propósito qual é, Sara? O propósito daquilo que me aconteceu, a razão que me aconteceu é que a Sara, antes do acidente, era uma pessoa com metade da alma vazia. Hoje sou uma pessoa com 100% da alma cheia, porque realmente todas as histórias que eu tenho conhecido, todos os eventos que tenho ido, todas as pessoas com quem eu falo, nos enriquecem todos os dias um bocadinho. E se nós pensarmos com essa positividade e de poder vir de Guimarães agora sozinha para estar aqui num programa, para mim isso é uma vitória fora de série, de poder chegar às pessoas com uma mensagem sempre positiva. Tudo tem um porquê, podemos nos superar a cada dia e realmente a nossa vida faz cada vez mais sentido. E no fundo essa é a sua missão, é passar esta mensagem. E eu pergunto onde é que está a tal Sara, muito inibida, que ficava na conchinha, porque hoje tenho aqui uma Sara a falar para milhares de portugueses, não é? Que vai às escolas, que dá palestras, uma série de coisas. Onde é que está a Sara que se escondia? A Sara, na altura, com 25 anos, ainda tinha que crescer muito a nível emocional e acho que isto é todo um percurso em que nós crescemos e amadurecemos. E a Sara, hoje em dia, realmente percebe que o medo que tinha de falar era uma coisa completamente descabida. Não fazia sentido? Não.
Mas também na altura não teria tanto para dizer como tem hoje, não é? Completamente, são 15 anos de uma história de vida que eu acho que tenho todo o orgulho nela. E acho que só tem que ter. Bem, neste trajeto de conquistas, estamos a falar de um trajeto de conquistas, além do tempo que teve de recuperação, entre a parte em que esteve internada e a parte em que esteve em ambulatório, depois foi aos poucos retomando coisas que lhe davam prazer. Exatamente. Que coisas? Depois de sair do hospital, voltei a casa e no fundo era Como é que foi voltar a casa? Completamente diferente. Completamente diferente. Eu acho que nem eu própria sabia quando eu saí do hospital da Perlada. Eu lembro-me como se fosse hoje. Eu chorava como uma menina, mas meu Deus, eu vou para casa, o que é que vai acontecer agora? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Era um pânico a nível emocional, porque eu realmente não queria sair dali. E eu tinha ali aquelas coisas, tipo, estamos numa conchinha, onde ali toda a gente nos protegia, a nível médico, a nível de enfermeiros, e no fundo, para mim, o voltar a casa foi realmente começar a minha vida do zero e começar como se fosse um bebê, um dia após o outro, de uma conquista diária de vida. No fundo, e que ao princípio deve ter custado um bocadinho, sim, obviamente, não havia aquelas proteções todas, mas que foi necessário mostrar a garra que a Sara tinha e que foi mostrando. E quando faz este regresso a casa e que aos poucos vai, no fundo, procurando as coisas que lhe dão prazer e que dão sabor à vida, que coisas eram essas? Uma sei que era a natação. Sim, eu depois fui tirar um curso de secretariado e design gráfico na CERSIG em Guimarães, do qual é uma das minhas segunda casa e que eu tenho imenso orgulho. E a partir daí eles tinham um desporto adaptado. Um dos professores desafiou-me para poder, com hidroterapia, fazer natação. E eu, na altura, aquilo que eu pensei realmente, meu Deus, eu vou-me afogar, porque como é que eu vou nadar agora? Era tudo novo, era tudo um começar do zero. E eu, como sou uma apaixonada pela água desde criança, para mim a hidroterapia foi uma alma nova. Comecei a ganhar confiança dentro da água, dentro da piscina. Fui fazer a competição de natação até que cheguei à alta competição e competi durante 5 anos e ganhei uma medalha de ouro. E para mim aquilo foi como se tivesse ganho o mundo. Deve tê-lo enchido de orgulho, imagino. Sim. A cada conquista, a cada dia, a cada passo que a gente dá fora de casa, de conviver, de socializar, de ter perspectivas novas, eu acho que para mim hoje é aquilo que faz sentido na minha vida. No fundo, é viver a vida com a intensidade que eu acho que realmente anteriormente não lhe sabia dar esse valor. Se calhar nem a sentia a correr nas veias da maneira que sente hoje, Sara. Acho que não sentia as coisas... Não, completamente. Não se sentia tão viva como se sente hoje. Não. Eu hoje posso dizer que faço coisas que nunca fiz anteriormente. Desportos radicais viu ali. É muito atrevida. Completamente. Muito atrevida. Muito. E não tem medo nenhum. Não. Vai, lança-se do avião, faz surf adaptado, uma série de coisas. Não tem medo nenhum, já percebi. Não. Quer experimentar? Experimenta. E depois logo sei o que acontece. Portanto, tem este tipo de experiências porque é da sua natureza, é destemida e gosta de ir em frente. Mas para além destas experiências, depois este papel que há pouco traziu aqui de querer realmente passar este testemunho e falar das questões da deficiência, é um objetivo muito grande para a Sara. Sim, e é como se fosse um sonho. Que projeto é que está a desenvolver com uma amiga sua que tem a ver com a sexualidade? Essa minha amiga começou o projeto, que é uma revista online que é sobre deficiência, todos os temas abordados, que é plural e singular. Eu conhecia através do meu primo, e ele falou-lhe de mim. A partir daí acho que tem sido uma conquista entre mim e ela, porque nós temos ideias muito parecidas. Criámos ali uma dinâmica de projetos que eu acho que futuramente vão ser aquela luz que eu sempre procurei, que é poder chegar a outras pessoas com uma mensagem positiva. No fundo, a revista Plural e Singular é uma revista online, que é trimestral, onde a pessoa pode fazer o download para consultar a própria revista. E há pouco tempo foi criada uma área que eu acho para mim que é fundamental e que pouco se fala nela, que é a sexualidade e afetos.
Ou seja, eu estarei mais integrada nessa parte, porque a partir daí poderemos fazer eventos de socialização entre pessoas, tanto a nível de sensibilização, a nível de classe médica, terapêutica, fazer palestras, fazer eventos como foi há pouco tempo na Universidade de Psicologia do Porto, onde ela criou esse evento e onde estiveram várias pessoas da área médica, da área da deficiência, associações, os próprios testemunhos das pessoas com deficiência que lá estavam presentes e eu própria que dei o meu, porque acho que no fundo aquilo que é considerado hoje em dia é que as pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida são assexuados. O que é completamente mentira. O que é completamente mentira, porque acho que no fundo todos nós somos seres humanos, temos sentimentos e acho que se calhar até sentimos as coisas com uma intensidade muito maior que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Ou seja, o objetivo onde eu entro neste projeto é realmente dinamizar conteúdos de socialização, não só a nível de sexualidade, mas no fundo os afetos, o que é a pessoa poder conviver com os amigos, ir a um café, ir a um cinema, poder ir ouvir música, poder estar... Uma vida normal. A mena cavaqueira e as pessoas, no fundo, socializarem, que acho que é aquilo que faz falta, é tirar as pessoas de casa. Ou seja, eu tenho uma vida ativa, saio com os meus amigos, vou jantar fora, vou ao cinema, vou a um café, e no fundo eu pergunto-me em Guimarães onde é que estão o resto das pessoas como eu. Porque elas existem. Exatamente. Elas existem. Eu acho que a pergunta faz todo sentido, Sara, não só em Guimarães, mas nas muitas cidades, localidades deste país, onde é que estão as muitas pessoas com deficiência, que muitas vezes não as vemos, quer dizer que continuam fechadas em casa, incapazes de viver a vida e, portanto, no fundo, à espera que um dia passe atrás do outro, sem sonhos, sem objetivos. Sem uma socialização inclusiva, que acho que é isso que é preciso. Porque as pessoas existem, porque as pessoas são seres humanos, porque as pessoas têm sentimentos, porque as pessoas precisam de viver, porque as pessoas, no fundo, são pessoas capazes de tanta coisa que se houver um estímulo positivo, que é aquilo que eu faço com aquilo que eu digo, eu não pretendo ser um exemplo, mas realmente se eu tenho esta força, porque não juntar-me a pessoas que tenham a mesma força que eu e, no fundo, ver se realmente as coisas avançam um bocadinho. Acho que a mentalidade em si já está a melhorar muito. Sim, mas ainda é preciso empoeirar. Ainda é preciso um trabalho ainda muito árduo nesse sentido. Eu acho que sim. Sara, eu quero agradecer a sua presença aqui, o seu testemunho. Obrigada eu. Desejar-lhe as maiores felicidades e dizer que esta que sente que é a sua missão será para muitos, com certeza, uma oportunidade de recuperar a esperança. Por isso, continue o que está a fazer com a vontade com que o faz, porque é com tanta paixão e com tanta entrega que tenho a certeza que muitos irão beneficiar disso e, quem sabe, descobrir também a razão das suas vidas. Muitas felicidades e tudo bom. Obrigada. Um grande aplauso para a Sara.